toda essa nação e de todas as pessoas, inclusive os petistas, inclusive todos que não gostam do presidente. É assim que ele tem que agir. Eu queria passar a bola para o ministro Paulo Guedes justamente por isso. Eu vou falar de um jeito bem assim para as pessoas mais humildes que entendem. O governo PT, quando ele entrou, ele gastou o dinheiro todo, foi jorrando dinheiro, né, sem se preocupar com o que tinha guardado. E é muito fácil fazer um governo assim populista, que você gasta, sem se preocupar em arrumar a casa, né, ministro Paulo Guedes? E depois você quebra o Brasil. A gente ficou muito perto de quebrar. Contanto que a presidente Dilma, que entrou depois de Lula, sofreu um impeachment, porque a gente estava caminhando para o buraco, né, ministro? Estávamos. Na verdade, é um modelo econômico. Quando o modelo é ruim, vocês podem ver, a América Latina está desmanchando. A Venezuela já está num estado que nós chamamos de miséria, o caminho da miséria. A Argentina está indo para a hiperinflação. Colômbia estava bem lá atrás, a Colômbia infelizmente vai para o caminho errado. Piorou, está indo para o caminho errado. Chile também. Chile está indo para um caminho complicado também. Então, o que aconteceu com o Brasil é que nós já fomos a nação mais dinâmica do mundo. O Brasil tem a maior colônia de japoneses fora do Japão. Tem mais japoneses fora do Japão. Se você quiser procurar japonês fora do Japão, vem para o Brasil. É onde tem mais japoneses fora do Japão. Também. Segunda maior colônia de italianos. Terceira maior colônia de alemães. Trazendo gente do mundo inteiro. O Brasil tem uma dinâmica enorme. Meu pai não tinha curso superior e conseguiu criar a família toda, melhorando, porque o país crescia 7,5% ao ano. O que aconteceu conosco é que nós fomos capturados por um modelo errado e normalmente associado ao socialismo. No Brasil, curiosamente, foi um regime até de direita. Os próprios militares também fizeram a estatização. Aquilo funciona durante um certo tempo, fazer estrada, fazer ferrovia, fazer usina hidrelétrica, isso funciona um certo tempo, mas depois, ali na frente, colapsa. Então, nós assistimos o colapso da União Soviética, assistimos o colapso da economia brasileira, o colapso do Chile, o colapso de Cuba, e o Brasil estava nesse caminho. O presidente Bolsonaro era um conservador que se revoltou contra essa corrupção na política. Contra como esse você sistema, disse, né? Era um sistema. Corrupção na política e estagnação econômica. O presidente Bolsonaro se revoltou contra isso e liderou um movimento de conservadores. Os liberais vieram juntos numa aliança contra a esquerda, uma aliança política, democrática. Pela primeira vez em 30 anos, conservadores e liberais venceram a esquerda. Foi uma vitória da centro-direita. E aí aconteceu o seguinte, politicamente, o Congresso foi mudando. Era 30% de esquerda, era 70% de centro-esquerda, depois meia-meia na eleição de 2020, e agora em 2022, já o Congresso é 70% de centro-direita. Então, é como se nós realmente tivéssemos começado um novo caminho. E o Brasil já está crescendo. O Brasil já está crescendo, é a economia que mais cresce no G7. Das 7 economias mais avançadas do mundo, o Brasil é a que mais cresce. E, milagrosamente, que a gente nunca viu isso antes, né? Inflação mais baixa que nos Estados Unidos. Isso é inacreditável. Exatamente, inflação mais baixa que nos Estados Unidos, na Inglaterra. Inclusive, de 20 países mais avançados do mundo, só 3 países têm inflação mais baixa que o Brasil. Japão, China e Arábia Saudita. O Brasil tem a menor inflação de todos esses países. Então, realmente, eu acho que o presidente conseguiu, nessa aliança de liberais e conservadores, nós conseguimos fazer o seguinte. Nós estamos crescendo, temos investimentos, temos estudo, agora, temos também o social. É o maior programa social que o Brasil já teve. 3 vezes maior do que antes. Então, tinha um Bolsa Família aí de 180, 190 reais. Hoje são 600 reais por família. Sabe, ministro, que eu fico absolutamente surpreso que, fora esse plano que é muito importante, a gente sabe que esse desequilíbrio de renda no Brasil é uma coisa que incomoda muito a gente. Sim. Né? Porque para ter uma economia sólida, você precisa de uma classe média sólida. Estados Unidos, que é a maior economia da história da humanidade, né? Nunca um país teve uma hegemonia tão grande econômica e militar na história, nenhum outro país. O que se sustentou aquela economia? A classe média fortíssima. Exatamente. Né? Então, Exatamente. você pensa, não, todo mundo é milionário nos Estados Unidos. Não é uma pequena minoria. Não. Grande força da classe média e menos pobreza. Né? O Brasil precisa ter uma classe média Milhões forte, de né? pequenas e médias empresas. Não, e o exemplo que vocês deram quando da pandemia, com aquele auxílio
que foi dado emergencialmente? Foram quantos Sim, bilhões, ministro, que foi dado? Foram 68 milhões de brasileiros que foram protegidos. E foram quantos bilhões de reais de investimento? Foram 50 bilhões por mês. Foi inacreditável, foram que 600, 700 bilhões? Começamos com 50 bilhões, que era o Bolsa Família. O Bolsa Família antigo estava em 40, 40 e poucos. Subimos, fomos subindo devagar. Hoje são 150 bilhões por mês. 20 milhões de famílias, em média 3 pessoas. Mesmo com essa coisa da pandemia, ministro, não total, desequilibrou o orçamento. Valor total 700 bilhões em um ano. Imagina, ministro. 700 bilhões em um ano. Também aqui. Não desequilibrou, porque a gente podia imaginar que isso era um investimento fora totalmente do que todo mundo esperava. Né? Os planos do governo, quando o ministro assumiu, o presidente Bolsonaro assumiu, não imaginava que ia acontecer essa pandemia. E 700 bilhões e o país consegue fazer frente a um E desafio pagamos desse. pela guerra. Somos uma E depois geração, vem a guerra que ninguém somos esperava. uma geração que pagou por tudo isso. Nós estamos com a dívida no mesmo nível que estava em Isso é relação ao PIB inacreditável, ministro. de antes, porque nós soubemos pagar pela guerra. Nós fizemos sacrifício, cortamos outros gastos. Então não faltou dinheiro para vacina, não faltou dinheiro para combater a pandemia, mas por outro lado, muita gente fez sacrifício. Teve gente que perdeu a vida, teve gente que perdeu a empresa, teve gente que perdeu o emprego. O funcionalismo público contribuiu também, interrompendo os reajustes de salários. Agora nós vamos retomar os reajustes de salários com aumentos acima da inflação. Então, o Brasil realmente deu um exemplo durante toda a pandemia de enfrentamento. E eles lá fora reconhecem isso. Eles lá fora reconhecem. O Brasil teve um desempenho melhor economicamente. Eles estão com a dívida subindo explosivamente, eles estão com a inflação subindo. O Brasil já está com a inflação descendo, eles estão com a inflação subindo. O Brasil já está retomando o crescimento, eles estão com a economia caindo. Então, o nosso desemprego veio de 14,9% para 8,9% e continua descendo. O Brasil criou mais empregos durante a pandemia, nós criamos mais empregos do que os Estados Unidos, a Alemanha e a Inglaterra juntos. Nós somos hoje 100 milhões de brasileiros trabalhando. 100 milhões de brasileiros. Fantástico. Não, e fora, só pegando o gancho nisso, né, a pandemia que tanto criticam o presidente, né? Nós vimos no último debate que o adversário ficou quase metade do primeiro bloco inteiro falando sobre isso. Foi o país que talvez melhor administrou a pandemia. Falam do atraso, tal, porque o presidente já explicou isso, né? Foi que um dos que mais vacinou no mundo, nós vacinamos mais que países europeus. Sim, né? sim. A população total do Brasil foi uma das mais vacinadas Segundo do do mundo. mundo. Segundo do mais mundo. vacinou. Perdemos o quê? Para os Estados Unidos? Estados Unidos, mas Só. se colocar proporcionalmente, a gente vacinou mais. A gente vacinou mais na proporção, porque eles têm 300 e tantos milhões de habitantes. E esse plano emergencial que cuidou das pessoas, talvez não tenha paralelo no mundo todo. Então, é uma injustiça dizer, né? Poderíamos ter sido um pouco mais rápidos, mas era difícil, porque não tinha aprovação da Anvisa, tinha uma série de outros aspectos. Mas, enfim, eu queria, se pudesse, perguntar para o ministro, porque aí representando um pouco todos os empresários desse país que adorariam fazer essa pergunta nesse momento, dessa live tão importante. A gente fez uma análise rápida aqui para trás, né? Para trás nós fomos brilhantes, ministro, assim, eu fico muito feliz e muito orgulhoso de ter um ministro como você aqui no nosso país. Eu continuo com o emprego, então? Não, pelo amor de Deus. Deus. Não vou ser demitido? Jamais vou te E demitir. o PT? E o PT vai ser demitido? O PT já está demitido há muito tempo e eu não consigo entender, por isso que eu fiz até um vídeo onde eu falava que eu não consigo entender essas pessoas, e principalmente alguns empresários que não ficam falando que o presidente ameaça a democracia. Essa foi a pessoa, eu só vou voltar depois da pergunta, tá? Que eu quero falar de futuro. Rapidamente dizer assim, o presidente foi a pessoa mais batida, mais criticada, mais, né, por toda a imprensa, por tudo, e nunca ninguém foi preso, nunca ninguém foi censurado, pode falar o que quiser. O presidente deu liberdade, né, contra até o próprio interesse dele, eventualmente, mas mostra que ele é um democrata, uma pessoa que não tem liberdade de opinião. Liberdade de opinião, de expressão. Liberdade econômica, liberdade de expressão. Só se fosse liberdade de imprensa. Agora, ele xinga de vez em quando. Se isso for crime, xingar de vez em quando, né? Eu não acho que é um atentado à democracia xingar alguém. Ele xinga de vez em quando. Agora, não mandou prender ninguém. E as pessoas evoluem, gente, é uma coisa muito importante. Se você olhar o passado, o presidente falou coisas que tenho certeza que ele até se arrepende, às vezes, por uma mulher, uma brincadeira, uma coisa. Ele é muito brincalhão, ele é aquele jeitão simples que ele tem, mas é um cara que tem uma inteligência intuitiva fantástica, você tem uma visão boa, sabe o que está fazendo porque contrata ministros, né, do nível de vocês. Então, assim, eu acho que o presidente tem toda a condição do mundo de seguir à frente, fazendo agora, dessa vez, uma coisa bem diferente, né?
acho que a lição de casa foi feita nesses primeiros 4 anos, o presidente já mudou. É só olhar as posturas dele nas últimas entrevistas, nas lives, nos debates, você já pode perceber que no ser humano, a qualidade de você reconhecer que você precisa mudar, né? Nós estávamos brincando com o ministro, nós estávamos falando, ele finalmente assumiu a liturgia do cargo de presidente, né? Presidente, você pode ser simples, mas por favor, vamos, né, entender que você é o líder desse país e você é a imagem que o país vai passar para fora e para os jovens. Então, você tem a obrigação de segurar um pouco a tua... Mas... né? Ele fica revoltado com as injustiças, aquele jeito dele, exagerado. Mas mudou da água para o vinho, eu tenho certeza que nós vamos ter um novo Jair Bolsonaro daqui para frente, né? E isso é muito importante. Estou certo ou estou errado, ministro? Tá certo, José. É importante dizer o seguinte, nunca teve um presidente com um grupo de ministros, como você falou, escolhido dessa por qualidade, ele, não. Dessa qualidade e tão leais a ele. Isso mostra o líder que ele é. E com muitas mulheres, né, Fábio? Muitas mulheres. E o presidente, tinha ele Arruda, deixa a Damares, gente trabalhar. Tereza, A ministra Cristina, Tereza, que foi a melhor ministra de mulheres, Agricultura né? que eu já vi, né? A Ô, ministra Fábio, Damares e eu fez destaco excelente trabalho. essa escolha técnica dos ministros. Por exemplo, eu sou delegado da Polícia Federal, não teria em outro governo chance nenhuma para ser um ministro de Estado. Imagina, para ser um ministro da Justiça. E eu te digo que isso ajudou demais, principalmente no combate à corrupção. Eu vejo essa um grande divisor de águas do nosso governo, uma escolha técnica de ministros que são concentrados no interesse público, Pô, em fazer funcionar. As estatais tinham um prejuízo de 30 bilhões, quase 40 bilhões por ano, estão dando lucro 180 bilhões por ano. Exatamente. Corrupção diminuiu. E o ministro Paulo Guedes está brutalmente. quebrando todos os paradigmas. Né? Todas as agências que projetavam o crescimento do Brasil começaram com 0% esse ano, 1, 2%, já estão passando de 3%. Eu acho que a gente vai crescer talvez esse ano mais que a China. Mais que a China. Parece que a China Nos últimos está 40 crescendo. anos isso não ocorreu. Isso nunca aconteceu. Inflação mais baixa que nos Estados Unidos, na Alemanha, crescimento maior Nós que a China. somos do G20, ministro, a quarta menor inflação, só atrás da China, Sim. Japão e Arábia Saudita. E tem um crescimento, Nenhum país da Europa. e tem um nem Estados crescimento Unidos. econômico contratado se seguirmos no caminho da prosperidade. Essa é a minha próxima pergunta. Nós estamos no trilho Daqui de para novo. frente. Estamos no trilho de novo. Quer dizer, o Brasil está recuperando sua dinâmica de crescimento. Porque existe muito isso. Quando o mundo estava com o crescimento sincronizado, durante a globalização, os últimos 30, 40 anos, o mundo se sincronizou, começou a encaixar. 3,8 bilhões de pessoas saíram da miséria. China, Paquistão, Indonésia, Índia, metade da população mundial conseguiu escapar da miséria, mergulhando no capitalismo global, globalizando. E enquanto eles estavam fazendo isso, nós fomos para a hiperinflação 2 vezes, nós fizemos moratória externa, nós tivemos as 2 maiores recessões da história, 3,5%, 2 anos seguidos, destruindo 15, emprego. Então, em 15, 16. Então, o Brasil, que era um país que trazia imigrantes do mundo inteiro e crescia 7%, 8% ao ano, o Brasil foi aterrissando até estagnar completamente. E foi aquilo que você falou. Corrompeu a democracia. Eu digo sempre isso. Eu nem culpo as pessoas. Eu não digo o indivíduo A, B, C, nem mesmo o partido. O que eu digo é o seguinte: um regime econômico dirigista, intervencionista, descentralizado, ele produz a corrupção e a estagnação. Então, nós corrompemos a democracia brasileira e nós estagnamos a economia brasileira. Quando nós mudamos esse eixo e fizemos o contrário, em vez de 40 anos com os impostos subindo, vamos reduzir os impostos. Em vez de 40 anos com a economia fechada, vamos começar a abrir. Em vez de 40 anos em cima de empresas estatais, vamos seguir com as privatizações. Bastou tomar esse rumo e o Brasil começa a recuperar a sua dinâmica de crescimento. Então, nós já estamos crescendo 3%, 4,5% ano passado, todas as previsões furadas, né, como você falou. Previram que o Brasil ia cair 10%. Nós caímos 3,9%. Caímos menos do que os países avançados, à exceção dos Estados Unidos e China. Depois previram que o Brasil ia ficar em depressão. Nós falamos que ia voltar em V, mais que voltamos o em que V caímos. e crescemos mais do que caímos. Depois nós íamos perder a capacidade de crescimento. Já crescemos de novo 3%. Esse ano vai dar 3%. A China vai dar 2,7%. Os Estados Unidos vão ter recessão já no segundo semestre. Então, o mundo está descendo. Ministro, e o Brasil está recuperando. Porque, assim, muita gente muito leiga, às vezes, em economia, etc., né, pode não entender, e tem muita gente nos ouvindo, milhões de pessoas aqui, mais de 1 milhão, né? Já. Antes, que eu queria muito falar do futuro, em 2 minutos eu vou falar, mas tudo isso que você está dizendo agora, que a gente constata, eu sei bastante, acompanho bastante as estatísticas, nós podemos acreditar ao quê de a gente ter conseguido, primeiro, escapar de
de um cenário terrível de pandemia e de guerra, de conseguir ter os índices e os números que você conseguiu trazer, na verdade, você e toda a tua equipe econômica, e o presidente Jair Bolsonaro, com todos os ministros, qual foi essa mágica? Por que nós conseguimos isso? E no passado, eu nem sonharia em ver em nenhum outro, com todo respeito às administrações anteriores, dificilmente você teria um jogo de cintura, vamos dizer assim, uma reação tão fantástica de um governo à situação tão difícil que ele passou. O que você, em curtas palavras, poderia acreditar esse sucesso econômico do Brasil e essa defesa que o Brasil conseguiu fazer dentro de um cenário tão difícil? O que nós fizemos tão bem de lição de casa que a gente conseguiu chegar nessa situação que nós estamos hoje? Eu acho que o presidente conseguiu motivar toda a equipe para ir na direção correta. Nós já tínhamos um mapa correto, nós estávamos indo naquela direção. Quando a pandemia bateu, cada um se multiplicou no seu desempenho. E é impressionante, porque a Tereza Cristina manteve a turma produzindo no campo. O Tarcísio garantiu que as estradas estavam desimpedidas, trazendo a comida para a cidade. Nós, na economia, provemos justamente as camadas de proteção para os mais frágeis. Isso tudo começou a encaixar. O Fábio entrou e, em 2 anos, conseguiu trazer o 5G para o Brasil, com educação, com tudo isso. Conectamos o Anderson pegou, todas as o escolas Anderson do pegou a Brasil. criminalidade e caiu de 60 mil para quantas mortes por ano? 39 mil. Com 39 mil. Quer dizer, caiu 20 mil mortes a menos. Então, eu acho que todo mundo se empenhou. E o Brasil poderia ter ido melhor. Se nós tivéssemos um pouco mais de ajuda também, porque e aí é o problema de comunicação, que você conhece extraordinariamente bem, que é o seguinte: nós tivemos uma dissonância cognitiva. A esquerda tinha ficado no poder 30 anos e ela não aceitou o resultado da eleição. Ela começou a bater desde o primeiro dia. Nunca conseguimos ajuda. A mídia começou a bater, o Congresso estava batendo um pouco também no início. Aí, com o tempo, à medida que a crise se agudizou, todo mundo começou a perceber e aí sim começamos a ter ajuda. É claro que um ou outro da mídia continuou negativo, descredenciando a mídia. Quem comete excessos descredencia seu próprio poder. Então, o quarto poder, que é a mídia. Quando um jornalista começa a sair das 4 linhas e só criticar e não consegue ver os pontos bons que também estão acontecendo, a queda na corrupção, o enfrentamento da pandemia de uma forma econômica correta, ele começa a descredenciar a mídia. Da mesma forma, quando um deputado começa a agredir outros órgãos, outros poderes, ele descredencia o próprio Congresso. E quem tem que travar é o próprio poder. O próprio Congresso é que tem que travar aquilo. Senão, um outro poder cruza a linha e sai das 4 linhas também. Aí sai alguém do Supremo para prender alguém do Congresso. Então, se um juiz também começa a desmonetizar, prender, atacar, censurar, o que acontece? Começa a descredenciar também seu poder. Então, o exercício da democracia, eu sempre fiz com naturalidade. Eu acho que nós estamos todos aprendendo, estamos crescendo. Nós somos uma democracia vibrante. Nós fizemos essa aposta desde o início. Todo mundo dizia, o Bolsonaro é uma ameaça à democracia. Eu dizia, está mais para torcedor do Palmeiras do que para ditador. Não tem nada disso. Ele é apaixonado, ele é... Não, e agora dizem que com o Congresso mais conservador, mais para a direita, que agora ninguém mais tira o presidente do poder. Ele não tem interesse nenhum de fazer outro mandato, mudar as regras. Escuta, de jeito nenhum. Nós ficamos 30 anos com a centro-esquerda. Por que você não pode ter 4 anos? É o que eu dizia, um saci pererê. Só pode pular com a perninha esquerda? Não dá para aguentar 4 anos com a perna direita? Não pode reeleger um presidente com a perna direita? Claro. Tem só a perninha esquerda? Eu tenho um amigo que tem relação com o PT, né? E uma semana antes da eleição, ele estava lá em casa, a gente estava batendo um papo. Eu disse, por que o PT está apostando tudo nesse primeiro turno? Dando tudo. Porque é um risco, né? As pesquisas erraram por 14 pontos, 9 pontos, 10 pontos. Criaram um clima de voto útil para ganhar no primeiro turno. Eles fizeram tudo ou nada. O presidente, como vocês falaram aqui, eu concordo, o sistema todo, eles romantizaram o Lula e desumanizaram o presidente durante Desumanizaram o presidente. 4 anos. Durante os 4 anos, o presidente foi desumanizado. Nós que conhecemos ele de perto, sabemos o ser humano, dele? gente boa que ele é. Ele não tem maldade nenhuma. Nenhuma. É um cara que é um cara de bom coração. Sim. Falou um monte de besteira lá atrás, ele reconhece isso, entendeu? Porque ele era um... Falar besteira e xingar... Mas qual a resposta? Não é um crime antidemocrático. A resposta pode se arrepender, inclusive. Mas a resposta dele, Roberto, foi o seguinte, ele disse... Nós sabemos que o segundo turno são 4 semanas. E com 4 semanas, o presidente tendo 5 minutos
e ele 5 minutos, e as inserções iguais, e sem os outros candidatos que estavam ajudando o Lula, era o steps do Lula, né? Durante o primeiro turno, não vai dar para esconder mais o crescimento do Brasil. A gente viu o banco alemão, Deutsche Bank, né? Falou que o Brasil está entregando uma joia polida, não está entregando porque a gente vai ganhar a eleição. Então, eles apostaram tudo, porque eles esconderam o Brasil. Porque quando você separa o Brasil, você consegue mostrar alguns problemas, né? Enfrentamento de guerra, aumento de preços, de alimentos. Mas quando você compara o Brasil com o resto do mundo, eu que viajei com 5G aí, fui para 19 países, as pessoas com quem eu conversava falavam, Fábio, pelo amor de Deus, vocês vão deixar o PT voltar não, né? Porque o Brasil está voando, todo mundo com inveja do Brasil. Assim, você vai nos Estados Unidos, as pessoas ficam impressionadas com o sucesso do Brasil, política econômica do Guedes, Roberto Campos do Banco Central, o presidente Bolsonaro dando liberdade total. Então, eu acredito que esse segundo turno se viu muito para vir um Roberto Justo fazer um vídeo daquele. Quero parabenizar pessoalmente e convocar os empresários a fazerem o mesmo, porque nós só temos 2 opções. Um que se errou foi por palavras mal colocadas, né, num momento de tensão máxima, 4 anos de pancadaria. Não, eu queria só pedir que esses mesmos empresários olhassem para o que ele faz e não o que ele fala. Entendeu? Hoje em dia pode olhar o que ele fala. São os fatos, ele já os mudou. Números. Mas o que ele fez desses 4 anos? E o Brasil está melhorando, Roberto, e vai deslanchar. Não, o Brasil, é um pecado tão grande para nós se nós não tivermos essa oportunidade. Não vai ter para ninguém. O Brasil vai ser seria o maior país Fábio, do mundo. um pecado. O Brasil é um dos únicos, são 5 países só no mundo, que tem um PIB relevante, ou seja, um potencial de um mercado de consumo de massa. Ou seja, $1 trilhão para cima. O Brasil tem quase 10 trilhões. População acima de 100 milhões de habitantes. E dimensão continental. Então, por exemplo, a Austrália tem uma dimensão continental, o Canadá também, mas tem 25, 30 milhões de habitantes. Então, não vai ser um mercado de consumo de massa, não vai crescer nada disso. O Brasil é um dos únicos 5 países do mundo que tem isso. Então, o Brasil será, em 5, 10, 15 anos, uma das 5 economias mais fortes do mundo. Essa era a minha pergunta para o ministro. Quer dizer, e o nosso futuro, nós já retomamos o caminho da prosperidade. Nós estamos nesse caminho. E nós sabemos que são duas grandes forças. Primeiro, uma economia de mercado. E segundo, uma democracia. Então, o presidente, quando nós chegamos aqui, o presidente é uma ameaça à democracia, e eu dizia, nós vamos surpreender o mundo. O Brasil é uma democracia madura, estável, é flexível, ela é operacional, ela vai se consertando. Então, mesmo com as injustiças que nós sofremos, o combate, o ataque, porque não é possível que o governo tenha feito só coisa errada. Como é que estão os resultados assim? Populismo fiscal. Tem superávit, os juros subiram mais rápido aqui do que no resto do mundo, a economia já está retomando o crescimento, equilíbrio nos 3 níveis de governo, federal, municipal, 5 mil cidades em equilíbrio, 26 estados em equilíbrio, não Distrito existe Federal, um governo estado federal. hoje com salário atrasado. Nenhum. E nem um município. Nenhum. Em 2017 eram 20 estados e mais de 3 mil municípios. Exatamente. Por causa do dinheiro que o presidente Bolsonaro Exatamente. jogou para os estados durante a pandemia. Exatamente. Posso falar, vocês falando assim, é um pecado para nós, e quem está nos ouvindo agora, imaginar que nós vamos interromper uma história de sucesso dessa. E a minha pergunta depois para o ministro, quer dizer, a próxima é assim, ministro, como é que você vê 2026, quando terminar essa próxima gestão, que eu espero que a gente consiga entrar agora, como é que você vê o Brasil? Quer dizer, vai estar em 5º lugar no mundo? Nós vamos cair 5 posições? De o Brasil... Nós subir 5 posições? Subir, aliás. Não, o Brasil pode crescer 3,5%, 4%, 10 anos seguidos. 10 anos seguidos. E as reformas podem vir também? As reformas vão seguir, agora porque elas estão mais fácil, talvez. Agora com mais força, porque o Congresso é de centro-direita. É. Exatamente. Então nós tivemos muitos obstáculos. Nós estávamos colocando o Brasil nos trilhos quando fomos atingidos pela pandemia. Nós saímos, apagamos o incêndio, voltamos para os trilhos e estamos seguindo. Então, fizemos reformas importantes. Banco Central independente, lei de falência, as empresas estavam caindo, saneamento, marco eletrônico 5G, privatizações, que podia ser um concessões. pouco mais, O 5G, PG, o 3G e o 4G, o Brasil foi um dos últimos países da América Latina.
O 5G, o Brasil foi o primeiro país da América Latina. Perfeito. Você trouxe o Elon Musk Em todas aí. as capitais. O Não é homem isso? mais rico do mundo, sério que o presidente era isolado, o homem mais rico do mundo veio aqui e vai estar investindo em conectar as escolas na Amazônia. Então, Não, assim, e todo mundo é um país de percebe agora. confiança. Eu passei semana passada em Washington, conversando com todo mundo lá, e está muito clara a configuração do mundo, a reconfiguração das cadeias produtivas. O que aconteceu? Com a pandemia, interromperam todas as cadeias de suprimento. Deu uma desorganizada na economia mundial. E, ao mesmo tempo, eu falava isso. O que era uma maldição acabou sendo uma bênção para o Brasil. Porque como o Brasil estava atrasado, o Brasil estava na clínica de reabilitação, quando começou o baile funk, tiroteio, a polícia chegou 3 horas da manhã, começou a confusão no mundo inteiro, e o Brasil estava chegando da clínica, arrumadinho. Então nós perdemos 3G, 4G, quando começou o 5G, revolução digital, revolução energética. O Brasil está chegando. Então, nós temos a possibilidade, e isso é que é a grande expectativa agora do mundo em relação ao Brasil, é o seguinte, vai ter uma reconfiguração das cadeias produtivas. Deu uma desorganizada no mundo, a inflação está subindo no mundo inteiro, vocês estão vendo nos jornais. vai deixar os Estados Unidos copiar o nosso PIX, deixar eles... Pois é, os Estados Unidos estão pedindo o PIX. Agora, lá no FMI, todo mundo nos pedindo, a Colômbia pedindo, todo mundo pedindo. Por outro lado, nós digitalizamos 68 milhões de brasileiros e entregamos. O Brasil está em primeiro lugar de governo digital das Américas, à frente dos Estados Unidos. 7º do mundo, né? E 7º do mundo. Tem americano ainda esperando chegar pelo correio, um cheque, um auxílio, quando o Brasil entrega no PIX direto o auxílio emergencial, que agora virou Auxílio Brasil. Então, o maior programa social de transferência de renda do mundo, nós estamos pegando 1,5% do PIB e protegendo os mais vulneráveis de um lado. Ao mesmo tempo, uma classe média emergente que nós temos que criar, porque o grande segredo é esse. É isso que eu falei. O grande segredo é aquilo que você falou. São milhões de donos, seja uma banca de jornal, um pequeno bar, Isso que restaurante. gira a roda econômica. Isso gira a Mas roda eu vou da dar economia. um pito aqui nos 3 ministros, já que tem 3 ministros representando todo aquele ministério. Vamos lá. O ministro Guedes coloca aqui todos esses feitos fantásticos do nosso país, né? Na mão de vocês, competentes ministros, que se fosse minha empresa, eu queria ter vocês como parceiros, tocando o negócio junto. O Brasil tem que ser olhado, tem que ser visto como uma grande empresa que tem que ser tocada de forma, né, correta e buscando eficiência, eficácia, etc. O que me incomoda, e aí eu falo como homem de comunicação que eu fui com quase 40 anos de carreira, e foi o grande erro, na minha opinião, do presidente Bolsonaro, foi não ter divulgado tudo que foi feito por esse governo através da propaganda, etc. Cortou tudo, propaganda, aquela história de ter esse problema com a mídia, etc. É uma bobagem muito grande, na minha opinião, um tiro no pé que nós demos. Nós que eu falo porque eu torço muito por esse governo. E a população brasileira não sabe tudo o que foi feito. Mas foi das duas partes, sabe, Justus? Não, eu não estou... Das duas partes no seguinte sentido. Nós não tivemos capacidade de comunicação. Ele até entrou depois e melhorou bastante, mas nós não tínhamos a capacidade de comunicação. Não, mas você entrou já no meio da pandemia. Ele entrou no história, meio né? da pandemia. Então, o erro do nosso lado foi a incapacidade de comunicação. Nós estamos tão afundados no trabalho, trabalhando tão intensamente, que não dava tempo de ficar tentando a comunicação. Mas e, ao tem mesmo uma tempo, coisa, houve PG, corte não é de isso. verba, tudo isso. Mas, Porque de outro lado, tem um ponto também. 30 anos de poder da centro-esquerda. Tem um ponto, PG. E quem perde o poder não perdoa. E ataca, e fustiga, e condena, e procura pretextos. Então, naquele momento, eu acho que deixaram alguns, inclusive, de ser brasileiros. Estavam mais interessados em denegrir, em sabotar, em combater, em atacar. Só que a coisa, os resultados começam a chegar. E aí não dá mais para negar. Entendeu? Mas Não, mas eu estou me referindo só que Roberto, as pessoas não sabem o mas quanto. tem Não um adianta ponto. ser, tem que parecer bom governo. Sim, mas também. nós Esse não- é um bom governo, nós não mas sabemos, parece tem um bom nós governo, não porque não sabíamos. divulga. Tem que mostrar. Mas aí. qual é um ponto? Isso é interessante. Estou com essa caneta Bic aqui do presidente na mão. Uma vez me perguntaram isso. Porque o presidente não está bem com todo mundo, bem com o judiciário, com a imprensa, com a mídia. Aí eu fui ter uma conversa com o presidente logo no começo. Aí ele olhou assim e fez: Maria, você sabe o poder dessa Bic? Essa Bic é muito poderosa. Se eu quisesse, eu estaria em lua de mel com todo mundo. Lua de mel com o judiciário, lua de mel com o Congresso, lua de mel com a mídia. Tava todo mundo aqui.
Mas sabe por que eu não tô? Eu quero Porque fazer não a fui- coisa certa. Porque eu não fui eleito para isso. Eu ia estar bem com esse povo todo, Mas eu ia estar contra. sabe, Fábio? Não, É mas isso deixa eu mesmo, explicar. é isso mesmo. Aí eu vou Quebrou, continuar. Mas nem 8 nem Calma, 80. Mas eu isso vou explicar. junta com a sua primeira pergunta, Mas junta quando com a- você falou assim, vocês quebraram um esquema de poder. Isso. É isso. Aí entra o seguinte, aí ele quebrou, o presidente foi um candidato antissistema. É. No primeiro ano de governo, 2019, o que é que o sistema fez? Jair Bolsonaro, ou você vai dar ministérios para todos os partidos, ou você vai fazer isso, indicações vai vir do mesmo grupo que vinham sempre, ou você não governa. Não vai aprovar nada. Aí ele, opa, não tem nada para ninguém. Aprovou a reforma da Previdência com 1 trilhão. E depois a pressão continuou. E ele não abriu para ninguém. Eu sou deputado, estou encerrando aqui 16 anos de mandato, eu não fui indicação do partido. Ele me chamou, recriou o Ministério das Comunicações, me chamou, a gente implementou o 5G, conectou todas as escolas do Brasil que o PT não conectou. As escolas não tinham internet, nunca ligaram para isso. Até dezembro, todas as escolas públicas conectadas por Bolsonaro. E esse sistema todo está muito claro. Olha, pessoal, olha o sistema. Estão do lado de quem? A mídia, todo mundo, fizeram o quê durante esses 3 anos e meio? Aí fala em propaganda, eu acho que é correto, eu acho que tem que comunicar, sim. Eu defendo que tem que comunicar. Mas a palavra do presidente é muito forte. Como o governo tem o melhor ministro da Economia do mundo, o presidente do Banco Central ganhou 2 vezes o melhor prêmio do Banco Central em 4 anos. Os ministros que a gente tem, olha aí, Tarcísio vai ser governador de São Paulo, que é um exemplo do melhor ministro que já houve em infraestrutura. Nunca ouvi nada Tereza Ministra Cristina. Tereza, também senadora eleita disparada. É o grupo de ministros do presidente. Marcos Eles Pontes, não, que tinha ganhou em São currículo Paulo. fantástico. Eles não tinham o que falar do presidente. Aí eles se uniram, fez, vamos desumanizar esse cara. O Fábio. Vamos falar das coisas que ele fala. Aí se o presidente quisesse... Um candidato foi Só encerrando. reinventado O presidente ia e o outro inaugurar... foi O desumanizado. presidente ia inaugurar Águas do São Francisco, o PT prometeu há 40 anos, nunca levou. O que era que a mídia fazia? Presidente chega no Ceará sem máscara. E todos os jornais no outro dia falavam isso, porque não queria falar das águas. E ele não é politicamente correto. Não é por causa disso que ele ia sair dentro do estilo dele. O presidente usa avanço. Você vai lá quando ele chega, ele usa aqueles avanço antigo. Ele é sabonete senador. Ele é a mesma coisa de sempre. É humilde igual. É o estilo dele. Então, assim, presidente não é porque a mídia fala isso. Presidente, faça isso, cumpra esse ritual para a gente deixar o recado. Quantas vezes você falou com ele? Vamos tirar uma fotografia, vamos filmar você vacinando. Vamos vacinar. Dá uma vacina aqui, você vai ganhar 10 milhões de votos. Ele disse vamos o fazer que isso, importa fazer é eu aquilo. comprar vacina. Ele falou assim, Eu vou comprar eu vacina. vou comprar. Vou comprar para Todos pro os Brasil brasileiros todo. vão Quem ter à quisesse disposição. vacina. Agora, Faria, tem uma casa lá com 10 pessoas. Se chegar lá e um da casa não quisesse vacinar, no meu governo não vai obrigar, não. Vacina os 9, Liberdade. o outro. É liberdade. Liberdade. Se depois ele quiser, A mesma vai ter coisa. a vacina. Quantas vezes vocês falaram para ele para fazer uma outra coisa, chegava assim, não, olha, se disser isso assim, assim, você vai ganhar 10 milhões de votos. Se você, ô, presidente, se não bater na mídia, vai ganhar 10 milhões de votos. Ele fala, olha, eu não vou mudar. Ele não mente para eu ganhar. não vou mentir para ganhar. Ele fala Se eu para ganhar estiver no PT, irritado, tem eu que vou falar a verdade. xingar, eu vou falar a verdade. Mas, Guedes, é isso que faz dele o melhor presidente que nós já tivemos. É contra tudo e contra todos que está tudo dando certo. É a reação do sistema, a esse jeito do presidente, a essa forma de colocar o governo, interesse público em primeiro lugar, as pessoas em primeiro lugar. Eu vou cuidar das pessoas. Tem um partido que ofereceu ao presidente base nacional para ser candidato. Ô, Justo. E mandou o seguinte recado, olha, pode ser candidato, vai ganhar, temos base no Brasil inteiro. Agora, se não for, nós vamos ter que atacar, porque vai por outro partido, nós temos que defender o nosso lado também. O presidente disse, eu não vou. CPI da Covid começou, 30 dias depois. É impressionante, é o que a gente está falando, é contra tudo e Quiseram contra todos. cancelar a CPI também. É. Depois, para renovar, se a mesma proposta. Como É. sempre, né? Aí, ó, Como sempre presidente, foi. se nomear isso, se fizer isso, vamos falar real. Ele falou esse debate. Queriam que os governadores e prefeitos, governadores, pudessem comprar vacina sem licitação e sem a aprovação da Anvisa direto em qualquer lugar do mundo.
Imagina a festa. E ele disse, contra a Anvisa, não. Aqui não vai ter festa de vacina, não, porque é o consórcio do Nordeste. Antes disso, já fez a festa, imagina. Ele disse isso direto. Imagina se o PT Ministros, tivesse eu vou aqui. dizer uma coisa para vocês que eu acho muito curioso a gente analisar. O presidente nunca teve problema com o conteúdo dele, porque o conteúdo dele é de forma. boa índole. O problema forma. dele sempre foi a forma. É, a forma. A forma. As pessoas não entendem direito as coisas que ele fala. Ele é o Shrek. Exatamente. É o Então, Shrek. mas mudou. Você pode perceber. É o Shrek ele já carinhoso. caiu em si. Eu acho que as pessoas evoluem. Né? Nosso presidente da República, ele está diferente. Ele já percebeu que ele não precisa mais. Ele já quebrou E o esse sistema às vezes prefere. do sistema E o sistema às vezes prefere a forma do que o conteúdo. Por exemplo, a forma do outro candidato. PG, se O outro você candidato, assistir- o conteúdo do outro candidato Se é que você houve uma assistir condenação. um filme- Mas a forma é que não foi na PG, cidade. o que forma vale que ele é é a pessoa mais- o que vale é mais como honesta do o que planeta. vale é como é dirigido. Se você assistir o filme Pablo Escobar e a direção humanizar o Pablo Escobar, você vai torcer por ele. Se você assiste Narcos, você vai torcer pelos detetives. Se você assiste Casa de Papel, Você torce por ele. você vai torcer pelos ladrões. E a novela toda foi para torcer contra o bandido que foram formando, a novela- desumanizaram o presidente. A novela e estava. humanizaram O Lula. script já estava pronto. E eles fizeram essa novela. Qual era a nossa chance? Chegar no segundo turno para a gente ter o tempo igual. Por isso o presidente vai ser Só que vencedor. agora querem tomar o nosso tempo igual. Você viu que a bolsa da... Infelizmente, nessa última semana É o vai ser sistema. bem desigual, né? o sistema. É. Mas eu acredito que A novela que estava tudo escrita que e o tem final. acontecido tem gerado reação. A E as novela pessoas estava estão- As escrita. pessoas estão vendo. As pessoas A estão novela que estava escrita era o seguinte: o presidente vai ameaçar a democracia. Não mandou. Não mandou prender ninguém. Quantas vezes Não, falaram ficou dentro impeachment? das quatro linhas. Vai ter impeachment ou não vai? E o interessante é que a turma que se coloca como defensora da democracia está patrocinando censura em televisão, censura em jornal e mídia Liberdade de impressa, expressão. achando normal prender um deputado federal. Está tudo normal. Quer dizer, quem é que tem que defender a democracia, afinal de contas? Só Eu ele. acredito na democracia Ele é brasileira. quem mais defende. Eu acredito na democracia. O presidente tem defendido a liberdade dramaticamente. Mesmo em situações muito difíceis. Liberdade para vacinar é complexo, né? O natural é falar, não, tem que ser obrigatória a vacina. Mas ele gosta que seja liberdade. Em porque- tudo. Em tudo. Né? Então, a liberdade de E opinião. o que causa muita espanto e estranheza também é quando o candidato do outro lado fala várias vezes, não é uma nem duas, na E tem que regulação controlar, da o, mídia. tem que Controlar controlar os o meios de conteúdo de comunicação. mídia. E os veículos chamam o presidente Bolsonaro de antidemocrático. Não tem atitude mais antidemocrática do que você querer regular a mídia. Eu nunca vi isso. Uma coisa. Mas eles já Como é que começaram. eles não se revoltam na com campanha. isso? Já começaram. O PT entrou com pedido de censura de mídia. Para Já sair começou, 40 e já poucos começou. canais do Twitter, censurar a Jovem Pan. O pedido do PT e do Lula. Imagina eles fora do poder, precisando de voto, fazendo isso. Imagina eles no poder. Foram 14 entrevistas do Lula falando que quer regular a mídia. 14. E nenhuma resposta da imprensa. Nenhuma. Ninguém Isso fica é, chocado isso é o com fato, isso, tem que ficar fato mais chocado. grave. Em Cuba você não consegue ter internet. Você vai na Venezuela, não tem. Vai na China, você não pode ver nenhum canal que não seja que passe pelo governo. Não, e você, E ele você- fala a mesma coisa para o Brasil e o povo não está se atentando. Não, Ninguém não, acorda pra dizer- isso, e dizer da pro gravidade veículo de disso. comunicação. Não, como o uma mais Jovem Pan, por dramático- exemplo, que ela não pode falar isso. O mais isso ou dramático aquilo. são as pessoas Quer dizer, mais Se esclarecidas, você olhar os Estados Unidos, empresários. ministro, você pode ver, na época de eleição americana, que é a maior democracia do planeta, exemplo para todo É a mundo. maior democracia, Pode é a falar maior o que economia. quiser. Claro. Pode xingar o presidente. exato, Fala o quê? Claro, exato. não tem essa. Você tem liberdade total. Você pode É aparecer pelado. É isso. Faz o que É você isso quiser. mesmo. Põe É uma isso melancia no pescoço. Processa entra. quem Não se pode incomoda. invadir o Capitólio. É Isso isso. você não pode fazer. Claro. Aí já claro, não é. claro. Aí é uma coisa antidemocrática Claro, e tal. claro. Agora, liberdade de expressão naquele país. Claro. E nós estamos numa eleição e uma rádio, ou seja, quem for, não pode dizer que um ex-presidente que ficou 500 e poucos dias preso é presidiário. Foi presidiário. Como não foi presidiário? Foi presidiário. Ele foi presidiário. Você pode, o lado de lá, eu respeito opiniões, eu sou Ele- super ele democrático, deixou de que ser eles acham, presidiário, Deixou né? de ser. É um legalmente, ex-presidiário. Por uma firula jurídica. Não, é um foi, ex. Foi anulado a sentença dele, por isso que ele pode ser candidato. Agora, por que alguém está falando uma coisa errada de que ele foi presidiário? Não foi, ele Ô, foi Justo, do presidiário. ponto de vista. E pode chamar o Bolsonaro de genocida. Esse pode. Viu, do, Ou de Tô canibal, pegando aqui ou o de Guedes. canibal. Viu, Guedes, Justo? Ou de Mostrar aqui, ó. pedófilo. do ponto de Tem vista. um Bolsonaro Legend aqui.
Deixa eu te falar uma coisa. Do ponto de vista da justiça, do ponto de vista legal, é surreal o que está acontecendo. A palavra é essa. No nosso meio, nos juristas, onde a gente anda, é surreal. Tá todo mundo o que tá muito acontecendo no Brasil. espantado Tá todo com mundo isso, né? espantado. Hoje, por exemplo, vindo para cá, uma pessoa plotou um Fusca com a imagem do Bolsonaro, pintou ele de verde e amarelo, o TRE local proibiu ele de circular até o dia 31. É surreal. Propriedade privada. Propriedade privada. Um comerciante começou a dar desconto lá de 22%. Proibiram. Quer dizer, E a adega que vendia o vinho do Bolsonaro, que estão processando. Sim, é surreal do ponto de vista legal, do ponto de vista da justiça. Isso é muito mais assustador surreal, do é que assustador. o presidente falar uma bobagem É lá isso. atrás. É por aí. É por aí. Muito É, mais assustador. é o conteúdo versus a forma. É porque eu chamei Eles estão atenção usando pra a forma e estão esquecendo o conteúdo. Quem é que está realmente ameaçando a democracia? Tem um deputado eleito que eu fico postando o tempo todo, mostrando ele com Lula. Não é porque ele faz raiva no post dele, não. É porque eu quero mostrar que lá em Minas o presidente está com o Zema. Né? É o maior governador que Minas já teve, que mudou Minas. Enquanto Um bom candidato o no outro futuro para lado, ser presidente do Brasil também. Nós temos, tem um Zema, tem um Tarcísio, Tarcísio vai ser também. uma briga feia aí. Não, mas essa é uma Ônix, briga briga maravilhosa. bonita. Briga de Aliás, gente boa. aliás Ônix. vocês levantaram um ponto que é o seguinte: quem é E o contra? outro, o quem PT é lá contra? tá com o maior propagador de fake news do Brasil. Eu Quem- fico colocando pra gente ver a diferença. Quem é Quem contra? tá colado com ele. Eu acho o seguinte: quem é contra a polarização devia entender que a emergência do Bolsonaro, o surgimento do Bolsonaro, foi justamente uma resposta à invasão de terra, à compra de mandato de reeleição, A corrupção à sem corrupção precedentes. sistêmica. Politicamente Quer dizer, correto. o que aconteceu no Brasil, o que eu acho interessante é o seguinte: o que o PT falou do PSDB? Que o Fernando Henrique Cardoso comprou a emenda Da reeleição. constitucional da reeleição. E depois o que o PSDB acusou o PT de fazer? De aperfeiçoar o sistema, de expandir o que era uma corrupção para a reeleição, de transformar em orgânica, mensalão, petralão, tudo isso. Ou seja, a centro-esquerda conseguiu, com mérito, trazer o Brasil para uma democracia, que era um regime politicamente fechado, eles trouxeram para a democracia, mas é um processo de transição, é um aprendizado. Ou seja, com corrupção, uma democracia sendo corrompida pelo modelo econômico, que é o que eu defendo. Não é coincidência. Mensalão, Correios. Petrolão, Petrobras. Caixa Econômica Federal, corrupção. É nas estatais, que era o aparelhamento político e o desvio de recursos sistêmico. Então, nós queremos um aperfeiçoamento do sistema, nós queremos melhorar a democracia, sair da corrupção e ir para um sistema novo. Aí, quando você começa a defender isso, o pessoal sonha com a volta ao passado. Engraçado, Quer dizer, vamos voltar. PG, Quer dizer que só ponto- tem um candidato, é o candidato que fazia isso lá atrás, que Viu, patrocinou PG? isso. Tem um ponto É um interessante. absurdo esse mergulho Tem um no ponto passado. interessante que o PT e o PSDB sempre foram adversários. São Paulo, Minas, Brasil. O PT sempre colocou candidatos fracos em São Paulo e Minas. O PSDB ganhava. E o PSDB colocava candidatos mais fracos no nível nacional, o PT ganhava. Aí veio o Bolsonaro, mudou tudo. Né? Mudou a história de Minas, mudou a história de São Paulo. O que aconteceu? Se uniram agora. Sim. Como se nunca tivessem sido inimigos. Sim. O povo não consegue entender. Ver os discursos do Alckmin contra o Lula até agora. E uma coisa interessante é o seguinte. Não, de várias pessoas da Tebet, do Ciro, todos que falavam super mal do PT. Mas engraçado agora que tão quando a apoiando. Tebet, quando o Ciro, fico cansado quando desse todos tipo de foram mais do política. mesmo. quando todos foram apoiar o Lula, era assim: Lula recebe o apoio da Tebet, Lula recebe o apoio do Ciro, Lula recebe o apoio do qual foi o outro lá, sei lá, de outro. Quando o Moro veio apoiar o Bolsonaro, era assim: Bolsonaro recebe o apoio de uma pessoa que falou mal dele, que falou que ele era isso e aquilo. Eu fiz, gente, por que vocês não colocaram o que a Simone Tebet, o Ciro e todos falaram do Lula? Com o Bolsonaro tudo é o contrário. É Desde a eleição de E 2018. uma coisa interessante que eu queria explicar de parlamento. Todo mundo a maioria dos parlamentares se elegeram, 350 deputados, a maioria do Senado, de centro-direita. Se o PT, por um acaso, ganhasse, que não vai ganhar, não ia ter maioria no parlamento. E é mentira falar, não, isso se consegue.
vai voltar o toma lá da cá e vai fazer maioria, vai custar bilhões para o Brasil de corrupção, mas vão fazer. Não é fácil. Porque os deputados que foram eleitos com Bolsonaro em 2018 e traíram o seu eleitor, todos perderam. Pode ver a lista. Joyce, o Frota, a deputada da Daiane, o deputado da Paraíba, do Rio Grande do Sul, todos perderam. Então essa turma que se elegeu na centro-direita, centro e centro-direita, movidos por Bolsonaro, eles não vão trair o seu eleitor, porque eles sabem que eles só terão 4 anos. Então, se quiserem pacificar o Brasil, se a gente quiser que o Brasil se una de verdade e que o Brasil prospere, é só com Jair Bolsonaro. Isso ficou muito claro. É interessante esse ponto seu. Esse ponto é interessante pelo seguinte: se o Bolsonaro vence, o Lula se aposenta. E o Bolsonaro não pode ser reeleito. Não é isso? Sim. Então, naturalmente, os candidatos que seriam Zema, Tarcísio, todo mundo já é de centro. Acabou a polarização. Acabou a divisão do Brasil. Não, pode surgir candidato Acabou a do divisão. outro lado. Não, mas a mas grande se vocês liderança... fizerem a lição de casa e o que tem a que fazer nos grande próximos liderança, 4 anos, o a chance é de o conseguir Lula está continuar, maior né? que a esquerda. A esquerda está com 30% do Congresso. O Lula é maior que a esquerda. Então, se o Lula se aposenta agora... Pelo trabalho de romantização que fizeram nele. Acabou, exatamente, acabou a polarização. Já se o Lula ganhar, ele tem muita dificuldade com o Congresso, que é 70% centro-direita, e o Bolsonaro vai voltar para derrotá-lo de novo, para tentar derrubá-lo. Então, eu estou dizendo isso pelo seguinte: a minha especialidade é economia. Eu nunca me interessei muito por política, fiquei sempre um pouco longe. E é interessante porque durante 30 anos eu tive que votar, escolher o menos ruim, porque era tudo centro-esquerda, sempre foi centro-esquerda. Então, assim, o social-democrata de punhos de renda, que geralmente era um tucano, o social-democrata chão de fábrica, que era um Lula, o social-democrata reformista, que era um Ciro. Eu não tinha uma alternativa. De repente surgiu um conservador. Eu conheci o Bolsonaro há 1 ano da eleição. Na verdade, eu estava ajudando alguém de centro. Para impedir e evitar essa polarização, eu estava ajudando um apresentador de televisão que tinha 46 milhões de seguidores em redes e que poderia acabar com essa confusão, essa polarização toda. E quando eu conheci o Bolsonaro, ele perguntou: mas vem cá, se esse seu candidato desistir, se for esquerda contra direita, conservadores contra socialistas, eu falei: bom, eu prefiro apostar nos conservadores, porque estão há 30 anos no poder. Corrupção generalizada na política, economia estagnada, desemprego aberto, 40 milhões. São os invisíveis que nós achamos agora, que estavam invisíveis, mas são 40 milhões de pessoas sem carteira de trabalho. Último lugar no PISA. O Brasil não está indo para lugar nenhum. O Brasil afundou. E eles muito satisfeitos com a gestão deles, achando que era um paraíso, que qualquer pessoa que viesse diferente deles era um risco enorme. Que risco? Mostramos, mesmo enfrentando a pandemia, em 2 anos, fizemos profundas reformas, Banco Central Independente, falência, saneamento, Eu perguntaria 5G, para os meus 3 eletricidade. ministros aqui, É isso. nós podemos dizer para os empresários brasileiros, não só para empresário, porque como sou empresário, eu falo um pouco em nome dos empresários, também não tenho essa procuração de todos os empresários, muitos pensam diferente de mim, que é natural numa democracia. Vamos ter cada vez menos Brasília e mais Brasil? Nós podemos acreditar nisso, ministro? Conosco, certamente. E governar Essa é a mais direção, com é o que menos. nós estamos fazendo. Podemos até chamar, tem ali o Salim Matar, está aí. Ô Salim, por que você saiu do governo? Vem cá. Vem cá, Salim. Essa é uma boa pergunta. Uma viu? boa pergunta. Por que você saiu do Pode governo? ter certeza, Salim, que Salim é um empresário. quando você saiu, O Roberto nós Justus. ficamos muito chateados. Vem cá, Salim. Vem pra cá. Vem cá, Salim. Senta aqui, puxa uma cadeira aqui, puxa um banquinho aí para ele. Ô Guedes, uma coisa que eu acho importante, que a gente tinha que falar, tudo isso que foi analisado aqui, Roberto, deixa o Salim chegar aí. Todo esse cenário, o cidadão, o povo de bem quer o quê hoje? O cara quer uma vida boa, uma vida melhor. Esse cenário de Congresso, junto com o presidente Bolsonaro, nesse nosso próximo mandato, vai trazer, não tem outro cenário para o povo brasileiro. Uma vida tranquila. Isso, a população que está em casa, muitas vezes, o cara nem gosta de política, gente. O cara não gosta, o cara quer pensar como é que eu vou viver melhor, o que vai ser melhor para o meu país, o que vai ser melhor para mim. Os netos. Simplesmente aquela pessoa que ainda está em dúvida, que está indecisa, ela tem que olhar esse cenário. O Brasil está crescendo, o Brasil está voando. Eu copiei tua frase, o Brasil está condenado a crescer. Nós estamos com o seguinte quadro. Não tem caminho hoje. Nós estamos com o seguinte tá quadro. condenado a Nós dar estamos certo. crescemos 4,5% o ano passado. Estamos crescendo 3% esse ano.
vamos continuar crescendo, porque o ano que vem, como a inflação caiu, os juros vão baixar. Então nós vamos continuar crescendo. A classe mais frágil está com R$600 de Auxílio Brasil. Sim. Então, a classe mais frágil vai consumir. Aí você tem a classe média mais emergente, que está com os tais, são 60 milhões de brasileiros que estão conseguindo emprego, estão voltando ao trabalho, né? E o desemprego desabou, e a renda, emprego e renda estão sendo criados. 48% do crédito está pequena e média empresa. Nunca aconteceu isso no Brasil. Antigamente o crédito ia todo para grandes empresas. Agora 48% do crédito para pequena e média empresa. Aí você tem os investimentos, 900 bilhões de reais de investimentos contratados para os próximos 10 anos. São 90 bilhões por ano. Isso aí são 10 Tarcísios. Isso não é orçamento. Isso são 10 Tarcísios. Isso não é orçamento do governo. Isso é dinheiro privado entrando. Isso é muito importante. E tudo isso que eu estou falando é antes da invasão da Ucrânia pela Rússia. Porque quando a Rússia invadiu a Ucrânia, além desses 900 bilhões que já estão contratados, o que está acontecendo agora é o seguinte: os europeus perceberam que o Brasil é a segurança energética deles. E os americanos perceberam que não adianta ter semicondutores em Taiwan. Está muito longe. Tem que ficar aqui mais perto. Então o Brasil virou segurança energética, segurança tecnológica e segurança alimentar do mundo. Então toda essa onda nova geopolítica vem para o Brasil. O Brasil está entrando para o OCDE, o Brasil está nos BRICS, o Brasil está tendo o acesso, já está no G20. Então o Brasil vai virar, como eu dizia, uma das 5, 6 maiores economias do mundo nos próximos 5, 10 anos. Nós vamos cobrar o menino. Vai entrar. Quando acabar esse vai governo, entrar, nós temos que estar entre os 5 maiores. O Brasil vai entrar. Não sei se quando acabar o governo. Estou seguindo 5, 10 anos. 5, 10 anos. 5, 10 anos. 10 anos, tá bom. 5, 10 anos. Não, E o Brasil vai entrar. E o Brasil vai entrar para o Conselho de Segurança da ONU. Porque o Brasil é o único que vai estar nos BRICS, no G20 e na OCDE. Na OCDE, que isso vai ser. Então nós somos um grande país. O 4º maior mercado digital do mundo, a 2ª maior potência agrícola do mundo, a 1ª potência verde do mundo. Nós estamos super bem posicionados. Nós só precisamos deixar essa riqueza emergir. É um Estado rico e um povo ainda pobre, por más políticas econômicas. E aí eu emendo no Salim. Dá para trazer o Salim Salim de saiu, volta, Salim? Por que você saiu, Salim? Vamos lá. Eu saí combinado com o Guedes e combinado com o presidente. Na realidade, aconteceu um fato que nós, novatos de governo, não sabíamos. Nós tínhamos um projeto de privatização. Quando chegamos... Muito audacioso, né? Audacioso. Quando chegamos ao governo, recebi um relatório, ainda durante o período de transição, que dizia que o governo tinha 134 empresas. Mineiro que sou, desconfiado, não acreditei naquele relatório e, ao refazê-lo, encontramos 698 empresas e não 134. Por quê? Porque no passado os governos não eram transparentes. Então, este governo é um governo transparente. E na parte das estatais, onde me coube a governança, o prejuízo na era PT foi de 35 bilhões de reais. E agora o lucro de 188 bilhões de reais. Isso na soma das estatais? Na soma das estatais. Soma das estatais. Era prejuízo de 35. Ou seja, 200 bilhões de rombo todo ano. Por ano. 200 bilhões por ano. 200 bilhões. Isso, acabamos de dizer que o maior programa de transferência de renda da história são 150 bilhões que nós fazemos por mês, né? Nós estamos fazendo isso, por ano. 150 bilhões por ano. 200 bilhões por ano de rombo. Quer dizer, é um número absurdo. É surreal. Um número absurdo. Você podia, quer dizer, o povo brasileiro está na miséria e está pobre ainda, porque roubavam, desviavam recursos. Financiavam obras do Financiavam exterior. coisa do exterior. Essa é a verdade. Então, quando ele entrou, ele tapou os ralos, começou a consertar, melhorar essas empresas, para depois nós privatizarmos. E devolvemos ao povo o que é do povo. Né? Vamos recuperar as empresas e vamos vender e vamos devolver isso para o povo. Vamos criar o Fundo de Erradicação de Pobreza. E vamos transferir propriedade para o povo. Não só renda. Está ganhando R$600 por mês, de repente recebe
6 mil reais, PG, 10 mil Fala reais. isso, PG. só para complementar aqui. Mas aí o que acontece? Ele está fazendo esse trabalho dele, aí ele faz uma descoberta. Eu descubro que nós estamos fazendo nosso dever de casa, preparando todo um processo de privatizações, inclusive com o Fábio, nós tínhamos empresas que estavam no ministério dele, e descobrimos que nós estávamos sendo enganados, porque existia um rumor que o então presidente da Câmara dos Deputados Era o havia Rodrigo feito Maia. um convênio com a esquerda Um acordo. e que não haveria privatização se tivesse o apoio para sua reeleição. Isso era um rumor que tinha. Então, eu falei com o ministro Guedes, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um balão de ensaio. Vamos colocar a Casa da Moeda para receber autorização legislativa para ser privatizada. E aí nós constatamos que a Assembleia não deu autorização e, de fato, existia esse compromisso. E eu, então, disse para o Guedes e o presidente, olha, combinadamente aqui, talvez num outro momento, mas o fato é que, nesse estágio, na Câmara não vai passar nada, como não passou. Uma coisa interessante. Infelizmente, isso né? mesmo. Infelizmente. Eu acompanhei de perto. Conversei muito com o ministro Salim. Na época, é bom lembrar aí o pessoal que hoje é dia 22, viu, PG? Um dia importante hoje. Dia 22, A data de hoje. 22 do 10 de 22. 22 do 10 de 22. E no Eu dia não estou aqui 30, como ministro, vai- certo? Eu em estou São aqui Paulo como vai ser cidadão, 30 não é do isso? 10 Claro, nós todos. Então Nós é três. 22, então nós vamos votar 22, não é isso? Eu tenho aqui uma pergunta da nossa querida Cristiana Arcangeli, né? Que é uma Depois convidar ela empresária. para a mesa, né? Mas ela está aqui? Tá. Ah, então, poxa, que eu vou fazer pergunta dela. Ela que faça, né?